Oi, boa noite. Bom, esse vídeo aqui é curto, mas eu quero estar falando aqui quando ia acontecer da Gerando a Salvação. Eu nem sabia que ia ter isso. Eu estava deitada com os olhos fechados na comunhão e o Espírito Santo ele mostrou um céu vermelho. Um céu vermelho significa um vermelho escarlate. Algo que ele queria me mostrar que ia acontecer. E realmente, de tarde à noite foi anunciado a abertura, né, Gerando a Salvação. Quem abriu a abertura de Gerando a Salvação foi a Raquel Santiago, é a filha do Valdemiro Santiago. Então, todos vestiu de vermelho escarlate. Então o Senhor Jesus já estava me mostrando o que ia acontecer. Por que eles colocou a maçanheira? Isso da maçanheira é a parte de Gênesis, da parte da árvore, da árvore que Lúcifer fez a Eva comer a fruta para poder contaminar o coração. Por isso que o veneno vem da serpente quando ela pica a pessoa, ou você come comidas envenenadas, as pessoas compram comidas envenenadas, coloca em alimento, essas coisas, mata cachorro, mata ser humano e por aí vai. Então envenenou o coração de Eva, contaminando. É como o chapeuzinho vermelho com a bruxa lá, entende? Que dá maçã para ela e ela contamina a Eva e dorme, né? Adormece o coração. O coração fica em pedras, né? E aonde a mesma coisa aconteceu com Nabucodonosor, que o pai falou. Que ele, do corpo ia ser animal. O corpo animal tinha que nascer um corpo espiritual. E foi o que aconteceu. Nasceu de um corpo soberbo, o corpo, né, do que ele fazia lá, querer ser Deus, querer que o povo ajoelhasse para aquela imagem grandona. O pai fez ele quebrar esse orgulho, né? Enquanto ele não saiu do corpo animal para o corpo espiritual, ele não se arrependeu, ele não se tornou um homem. Isso que Jesus vem trazer. Que o homem hoje ele precisa sair do corpo animal, tanto a mulher, para renascer um homem de espírito, porque se ele viver em espírito, ele vai ver que tudo que ele está vivendo, que ele viveu, ele só fez maldade para ele mesmo, no qual só fez ele afastar de Deus, não conhecer Deus, né? E aonde ele passa a viver que o que ele mais importante ele ter na vida dele é a vida eterna dele, e ele tendo a vida eterna, ele vai ter a vida aqui, vai ter paz, vai ser avós e por aí vai. Eu quero trazer aqui que o Espírito Santo mostrou para mim que Gerando a Salvação ia acontecer, né? E entra na parte de Isaías ou Ezequiel, a salvação é programada, mas tem antes uma parte da Bíblia que fala que aqueles que fizeram isso daqui, Gerando a Salvação, vai ser punidos por Deus. E nesse dia, nessa geração salvação, teve rituais, tá? Rituais para entrar dentro das igrejas, no qual já está se revelando que são essas igrejas que tem esses bonequinhos, né? Bonequinho, igreja de criança, que está prendendo criança, né? Como eu falei, que hoje mostrou para mim também o diabo rindo, as crianças andando no abismo, né? Que está prestes a cair também no inferno. As crianças vão ficar presas para a grande tribulação, né? Então hoje mostrou muito isso para mim, né? Então o que eu falei do Valdemiro Santiago cumpriu, né? Eu falei, ele joga muita maldição para as pessoas. Ele jogou maldição, que eu fiquei sabendo, o Eduardo Costa. Ele não pode. Por que pegou maldição no Eduardo Costa? Porque o Eduardo Costa já vive uma vida de maldição daquilo que ele vive. E ele também vive uma vida de maldição no qual pegou, entende? E o Espírito Santo também mostrou que o Valdemiro Santiago, ele tá como um bonequinho preso dentro de uma caixa, de um caixão, no inferno. Ele está ligado no mundo maligno, no mundo. Ele não é cristão, ele não é crente, ele é um homem leviando. Ele é uma igreja religiosa, entende? Que compacta com todos os pecados do mundo do coração.
Tudo que ele vê e compra, ele leva para dentro de casa. Tudo que ele faz ocultamente, coisas ocultamente, vai vir tudo à tona, e como já está. E eu falei que o pai ia começar a rasgar o reinado. E começou a rasgar o reinado, entende? E aonde muitos falam que ele é um homem de Deus, igual o missionário falava, ele é um homem de Deus. Por que ele foi abrir a boca? Porque não tem que compactar com o pecado de ninguém. Ele não é crente. O Valdemiro Santiago, ele é mesmo da linhagem ele se enquadra no Velho Testamento do que aconteceu antigamente, antes de nós, os pastores, os falsos profetas, os encantadores, os videntes. Isso mesmo, vocês sabiam que tem crente que são videntes, que são mágicos, encantador? Missionário é um, esse é um e o outro é um. E aí você fala assim, por isso que eles adivinham, que eles acertam, porque vem da origem deles, já é com esse dom, já que o Lúcifer dá, e só depois só materializa. Agora você vê o Valdemiro Santiago na Gerando Salvação, dá uma olhada aí. Isso é dele, é ele que abriu essa Gerando Salvação, tudo foi dinheiro dele aí. Então, ele compacta com o pecado de Lúcifer, ele tem uma aliança com Lúcifer, entende? Ele está no pecado, e a palavra e aquelas almas, elas estão sendo enganadas, estão presas ali, e ele está ali como um lobo devorador, pregando heresias, fábulas, teologias, prega a palavra da forma que ele entende, sem o Espírito Santo, porque a pessoa que não prega o Espírito Santo não tem santidade, não tem santificação, não tem limpeza, não tem nada, só uma pessoa mundana, leviana, só está na igreja sentada, ouvindo, comendo, bebendo e folgando, e fora está se contaminando mais e mais com as iniquidades. Então, o que o Espírito Santo me mostrou sobre o Valdemiro Santiago está se cumprindo. O pai está rasgando o reinado dele, vai rasgar do missionário Flávio, já está, né? Porque está usando eu para falar, e muitos aí tá rasgando o reinado, vai rasgar de muitas pessoas, né? E se eles não ouvir, o pai vai passar a espada, mandar para o quinto do inferno. Vai, e a própria palavra do pai fala: quem engana será enganados. Quem envenena vai ser Deus. Está aqui escrito, aqui em Isaías capítulo 18, que fala a destruição dos assírios e a anunciada a Etiópia, que significa Etiópia. O mundo que nós está é o mundo de Lúcifer, que chama o mundo do Egito Etiópia, entende? Aqui quem colocou o nome da cidade, do país, foi o homem, a lei do homem, mas a lei de Deus, aos olhos de Deus, aqui existe línguas e tribos. Nós somos de tribos do povo da sementeira de Abraão, outros de Jacó, né? De Isaac, de Jacó, de Levi, de várias línguas que tudo que está na Bíblia, no Velho Testamento, escuta bem, todos que estão no Velho Testamento é uma biografia no qual quem estava vivo foi escrevendo, entende? E aonde é pessoas antequeridas que já morreram antes de nós nascer. Então, antes de nós nascer, o Pai já proveu tudo para nós vir para cá. Então, o que acontece? Nós vamos viver a vida de todos que viveu de Gênesis a Moisés. Nós só vai passar a viver uma vida nova debaixo da graça, é o Novo Testamento, no qual Jesus veio como Adão, verificado, redimiu, pagou o preço do seu pecado, que não era deitar mais com mulher, casar mais com mulher, malícia, mentir, divisão, no qual ele pagou todo esse preço para não contaminar mais, para poder dar o direito da nossa salvação e vida eterna, no qual o batismo não salva, e aonde depois do batismo que ia começar a vir os pecados e que nós ia cair. Então, se nós chegou até agora, é porque nós somos os últimos do arrebatamento da geração do Pai, no qual nós estamos atrás dos pecadores. Quem é os pecadores? Que precisa se converter